muito ngunzu, kiavulo, ngasagdila, aueto, mutumbá, kiawaba, colofé, olorum, colofé. Eu me propus a abrir aqui um raciocínio para nosso povo do candomblé, povo de Angola, povo de Queto, povo de Jeje, porque o candomblé, ele é assim, ou ele está dentro da gente, ou nós não somos do candomblé. As explicações que a gente tem pelos nossos impulsos, pelas nossas alegrias, pelas nossas tristezas, pelos nossos sucessos, pelas nossas derrotas, todas essas coisas que acontecem com a gente ao longo da vida têm uma explicação dentro do candomblé. Eu tenho pensado muito em relação a algumas coisas do candomblé, porque com esses anos de iniciado, eu com certeza terei que ter acumulado alguma coisa. E o que eu consegui praticar até hoje, que me trouxe até aqui, me fazendo ser o que sou, eu posso afirmar: ninguém mente o tempo inteiro. Não tem como. Principalmente nós do santo, por causa da lei do retorno. Eu não posso mentir em nome do santo. Eu posso falhar, porque sou humano, mas mentir jamais. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito nos nossos ancestrais. Eu acredito na herança que o meu pai deixou para mim. E eu, às vezes, pergunto a mim mesmo: por quem eu escrevo? Esta resposta é muito interessante, porque eu escrevo pelos ancestrais. O que quer dizer isto? Quer dizer o seguinte, que os nossos antepassados não tiveram a mesma sorte que nós de ter à nossa disposição uma internet, celular, um Google e tantos outros meios de comunicação para que a gente pudesse evoluir. Eles não tiveram nada disso. Tiveram tão somente a oralidade. Ou seja, se o pai deles falasse que 2 mais 2 são 4, eles sustentariam o resto da vida que 2 mais 2 são 4. Se alguém dissesse que 3 mais 1 também é 4, o ancestral diria: não, 3 mais 1 eu não sei se é 4, mas eu sei que 2 mais 2 são 4. Essa linha de raciocínio do ancestral é que me fez declinar um pouco mais sobre um texto que eu li, onde a pessoa que fez o texto disse que um dia
ela dirigiu para Exu e perguntou: como movimentar a vida quando tudo se encontra cristalizado? E Exu respondeu: produzindo a inversão nos padrões que estão estabelecidos. Imagine como é viva essa resposta de Exu, dada a essa pessoa, nomeadamente nos dias que nós estamos vivendo hoje. Então a pessoa perguntou a Ogum como abrir meus caminhos quando eles se encontram fechados. E Ogum respondeu: com a coragem do guerreiro que nunca se dá por vencido. Olhem bem a persistência. E ele perguntou então ao Oxóssi como distribuir a fartura para aqueles que amo. E Oxóssi respondeu: ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. E eu ainda completaria, se pudesse: ninguém é tão rico que não tenha alguma coisa para receber. E essa pessoa perguntou então ao Amolu: Amolu, como curar os outros mesmo estando ferido? E Amolu respondeu: aprendendo que a dor dos outros não é menor do que a sua. Nenhuma dor deve ser desprezada. Abra a mão do seu ego e será capaz de se curar curando. Olha que beleza! E a pessoa então perguntou ao Oxumare como ser capaz de se regenerar de tempos em tempos como a serpente. E Oxumare respondeu: deixando morrer a pele que já não te serve mais. Enquanto você insistir em habitar uma pele morta, sua vida não poderá ser regenerada. E ao San ele perguntou: qual a verdadeira magia que está em suas ervas? E Ossan respondeu: a verdadeira magia que está nas minhas ervas, você não sabe? É porque só através de muitos esforços conseguimos ser simples como a natureza. Ou seja, a cura está sempre na natureza. E a Nanã, ele perguntou: como cuidar da minha ancestralidade, Nanã? E Nanã respondeu: tendo a consciência de que um dia você também será um ancestral. Cuide de seus ancestrais como você gostaria que seus descendentes cuidassem de você. E a Oxum, ele perguntou: como encontrar o verdadeiro amor? E Oxum simplesmente lhe disse, olhando sempre para o espelho. E a Yansan ele perguntou: como ser livre e independente, como ser livre como o vento? E Yansan respondeu: sabendo reconhecer aquilo que te aprisiona. Se você não souber o que te prende, jamais será capaz de fluir como o vento. A Xangô lhe perguntou: como aprender a ser justo? E Xangô respondeu: sabendo ouvir a todos e desprender-se do ego. Perguntou-lhe então a Obá como preservar enquanto tudo se desmorona. E Obá respondeu: mantendo o amor intocável dentro de si mesmo. Ele perguntou então a Ieuá como ter visão espiritual. E Ieuá respondeu: conectando-se profundamente aos ciclos naturais
e as energias universais. Então ele perguntou a Logum Edé, como ser flexível? E Logum Edé respondeu, tendo a capacidade de se adaptar a qualquer ambiente. Então ele perguntou a Iemanjá, como encontrar a harmonia e a paz na família? E Iemanjá respondeu, sendo você mesmo a paz que deseja. Olha que coisa linda. Perguntou então ele a Oxalá, como semear a paz em meio à guerra? E Oxalá respondeu, ouvindo tudo que você ouviu até aqui e aplicando em sua vida. Olha, eu entendi essas reflexões, mas eu vou ficar hoje com uma, e depois vocês podem escolher uma ou outra para a gente poder declinar. Eu vou ficar com a Nanã, quando ela diz que se você tiver a consciência de que um dia você será um ancestral, você vai cuidar do seu ancestral para que um dia o seu filho também cuide de você como ancestral, porque você vai ser o exemplo para ele. Então, seu filho terá você como exemplo. Então, nesse dizer de Nanã, ela diz assim, que você vai cuidar dos seus ancestrais como você gostaria que seus filhos cuidassem de você quando você fosse um ancestral. Nesse aspecto, eu penso, na minha infância, eu tinha por volta de 5 anos de idade, 4. Meu pai era filho e neto de escravos, e ele chamava Serafim, e o pai dele Serafim, os tios Serafim, então a família toda Serafim. Então nós somos da família, sou Serafim. Eu sou o 12º filho, o último. Portanto, eu sou o caçula da família. Mas o que tem isso? É que com 5 anos de idade, eu estou com 76. Então imaginem bem, há quantos anos tem que eu ouvi isto? O meu pai pegava as fazendas para tocar e levava consigo os filhos, as filhas. Todo mundo trabalhava na fazenda, uns na roça de café, outros cuidando dos animais, outros no canavial. Mas enquanto estava ali naquela fazenda, a gente tinha certeza que comia e dormia. Mas o mais interessante eram as histórias que meu pai contava para nós, na beirada da fogueira, de noite, quando a gente voltava para casa. Por que eu sei disso? Porque a gente ficava sentado nas esteiras, debaixo de um pé de café, por exemplo, enquanto eles cortavam a cana e outro ia levar a cana para o moinho e etc. As meninas, eles cantavam o tempo inteiro, algumas rezas, ladainha, mas numa melodia maravilhosa, enquanto eles cantavam. Enquanto, por exemplo, ele cantava, as meninas respondiam numa entonação, nos duetos maravilhosos, coisa mais linda, e eu pude guardar isso na minha memória. Vejam bem que é uma memória ancestral, né? Estudei música a vida inteira sem saber por quê, exatamente porque eu tinha música dentro de mim. E para dizer que tudo para o africano tem que ser cantado, então dá para entender então por que eu fui estudar música ao longo da minha vida. E quando meu pai chegava de noite, ele pegava um violão de tampo vermelhado, alguma coisa assim. Ele só sabia
uma posição, Sol maior, primeira de Sol, segunda de Sol, terceira de Sol. Com estas três posições, ele cantava um monte de música. Calango, reza, jogral, fazia um monte de coisa só tocando Sol maior. E ali eu fui entender que às vezes a gente não sabe por que a gente tem certos reflexos, tem certas atitudes que não são comuns entre as pessoas. E eu sofro muito com isso, porque eu trago dentro de mim a garra do meu pai, que nunca soube ler e nem escrever. Na minha família, o máximo que se conseguiu dos 12 filhos foi que um ou dois fizesse terceiro ano primário, ou seja, terceiro ano do ensino básico, hoje. E o tempo passou, mas meu pai era um homem maravilhoso, junto com minha mãe, que ficava em casa fazendo as comidas para poder levar para nós na roça. Então, ele conseguiu criar todos, criar todo mundo. E quando nós viemos para a capital, ele, como não sabia ler nem escrever, ele foi trabalhar de tirar areia no córrego para encher caminhão. Isso aí qualquer pessoa sabe fazer e pode fazer. E meu pai morreu com 83 anos tirando areia no córrego. Eu me lembro que eu e mais sobrinhos meus, nós somos todos mais ou menos da mesma idade, por causa da idade das meninas, então a gente ficava na beirada do córrego ou nadando num remansozinho mais para baixo, enquanto ele enchia os caminhões, caçamba de areia, para poder ganhar um dinheirinho para levar para casa. Olha, a minha mãe ficava esperando, ele levava às vezes um pedaço de queijo, que eu não sei como que ele fazia para comprar aquele pedaço de queijo. Era um triangulinho. E com aquele queijo ali, ela dava um pedacinho para cada um. Todos nós comíamos daquele pedacinho de queijo. O mesmo acontecia com um pedaço de linguiça Maria Rosa. Linguiça Maria Rosa é linguiça de boi. Era o máximo que ele podia comprar com o dinheiro que ele ganhava, um pedaço de linguiça. E aquele pedaço de linguiça ali, todos nós comíamos daquela linguiça. Então, parece que era uma coisa misteriosa. Minha mãe fazia um prato de comida e ela ia fazendo, sabe que capitão amassa-se o feijão com arroz e farinha e alguma outra coisa e tal, na mão faz uma pelota assim como se fosse um quibe, né? E coloca na boca de cada menino. Todos nós comíamos assim. E era engraçado que a comida que ela fazia assim, com o capitão amassava e dava para a gente comer, põe na boca de cada um, era muito mais gostosa do que qualquer outra comida. Então, essa herança que eu trouxe do meu pai é que me fez apegar a esta resposta que Nanã deu para esse senhor, que ela respondeu: tenda consciência de que você também um dia será ancestral. Então, eu tenho essa consciência que um dia eu serei ancestral. Mas, para que meus filhos, que hoje já são adultos, tenham em mim uma memória saudável, eu tenho que estar sempre demonstrando para eles o que eu herdei do meu pai. Eu herdei caráter, eu herdei garra, eu herdei a vontade, eu herdei, acima de tudo, a resiliência e a resistência às opressões. Porque ele teve que resistir tudo isso, porque ele era um escravo. Então, essa resposta de Nanã, cuide de seus ancestrais
como você gostaria que seus descendentes cuidassem de você. Isto me marcou profundamente. E eu espero que os senhores e senhoras tenham entendido a minha fraqueza. Eu sinto que é uma fraqueza eu ter me emocionado com isso que a Nanã falou, com coisas tão lindas que os outros orixás também falaram. Mas eu queria começar exatamente pelo ancestral, de maneiras que a próxima vez que eu escrever alguma coisa será ainda sobre os ancestrais, porque eu vou contar um monte de historietas que ele me contava, que ele contava para nós à noite, na beirada das fogueiras, que depois eu vim saber por que ele contava aquilo, exatamente nos preparando para que a gente tivesse o que ele não teve, a oportunidade de ser reconhecido como gente, como pessoa. É isso que eu tenho que mostrar para todos. Ngunzu, ngunzu, kiavulo, otumbá, otumbá, otumbá. Colofé, colofé, comacuiu, comacuiu.